A jornada diária de superar a si mesmo. Em um mundo cada vez mais acelerado e competitivo, é comum nos compararmos com os outros com suas conquistas, seus talentos, seus caminhos. Mas Mário Sérgio Cortella nos ensina uma verdade simples e transformadora. O único parâmetro válido para a evolução pessoal é a nossa própria versão de ontem. Ser melhor que ontem não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a estagnação que insiste em nos paralisar. Todos os dias, ao abrirmos os olhos, recebemos uma nova chance de escrever um capítulo mais consciente, mais maduro, mais lúcido da nossa história. Melhorar não é um evento extraordinário, é um gesto silencioso de grandeza. É ter o brio de não se repetir, a coragem de mudar rotas, a humildade de recomeçar. É entender que a vida não exige que sejamos impecáveis, mas que sejamos íntegros no compromisso com o nosso próprio crescimento. Este texto é um convite. Que tal dar um passo adiante hoje? Que tal refletir com Cortella sobre como, mesmo em meio a limitações, podemos florescer? A seguir, você encontrará 5 pilares que sustentam esse movimento de autossuperação. Cada um deles é um espelho para a sua jornada. Leia com o coração aberto e prepare-se para encontrar em cada linha um empurrão gentil em direção a uma versão mais elevada de si mesmo. A arte de não se repetir. Evoluir é um compromisso diário. Mário Sérgio Cortella afirma com frequência: faça o seu melhor, na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa frase, poderosa por si só, nos ensina que melhorar é uma escolha consciente, mesmo quando o cenário não é ideal. Não se trata de uma comparação com os outros, mas com a nossa própria versão de ontem. É um compromisso íntimo com a evolução, mesmo em meio às adversidades. O problema é que, muitas vezes, queremos mudar tudo de uma vez e nos frustramos. Cortella nos mostra que a melhoria verdadeira é progressiva, não mágica. Ser melhor que ontem exige humildade para reconhecer erros, sabedoria para aprender com eles e coragem para tentar de novo. O crescimento não acontece na zona de conforto, mas no atrito com a realidade. E melhorar não é só produzir mais ou fazer mais tarefas, é viver com mais consciência, mais gentileza, mais presença. É parar de se sabotar com desculpas como quando eu tiver tempo ou quando as coisas melhorarem. Melhorar é começar com o que se tem agora. Cortella nos lembra que o tempo passa de qualquer forma. A diferença está no que fazemos com ele. Se você quiser ser melhor que ontem, comece com pequenas escolhas, um hábito saudável, uma palavra de apoio, um estudo novo, um silêncio necessário. O acúmulo de pequenas melhorias diárias se transforma em uma revolução pessoal. A importância do inconformismo, recusar-se a estagnar. Para Cortella, um dos maiores riscos da vida é acostumar-se com o que não nos faz bem. Muitas pessoas vivem em uma zona de conforto desconfortável, não estão felizes, mas também não se movem. Melhorar exige inconformismo. É preciso não se contentar com a mediocridade, não se acomodar na rotina que anestesia. Ser melhor que ontem começa com a decisão de não aceitar uma vida morna, de não viver no modo avião. Esse inconformismo saudável não é revolta, mas inquietude produtiva. É aquela voz interna que diz: você pode mais. Você merece mais. Cortella diz que não podemos ser passageiros da existência, apenas sendo levados pelo fluxo do dia. Precisamos ser protagonistas, e isso só acontece quando decidimos mudar de postura, de mentalidade, de atitude. A vida exige movimento, e quem não evoluir, regride. Muitas vezes, o primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais necessário. Não espere o mundo mudar para começar a mudar você. A pergunta não é o que o mundo pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer diferente hoje. Inconformar-se é o começo da transformação.
É isso que separa os que vivem por instinto dos que vivem por intenção. Brio e autorresponsabilidade. O orgulho de se superar. Mário Sérgio Cortella fala com paixão sobre o brio, aquele senso de dignidade e autorrespeito que nos move a fazer melhor, mesmo quando ninguém está olhando. Ser melhor que ontem passa, necessariamente, por assumir responsabilidade sobre a própria vida. Não adianta apontar culpados, esperar salvadores ou lamentar o que não se tem. O verdadeiro crescimento vem quando dizemos: a responsabilidade é minha. Ter brio é acordar todos os dias com a decisão de não entregar o nosso melhor apenas quando é fácil ou quando alguém está vendo. É colocar esforço mesmo nas pequenas tarefas, é não negligenciar aquilo que parece simples. Cortella nos lembra: não nascemos prontos. Ficamos prontos. E isso exige disciplina, comprometimento e, principalmente, uma profunda conexão com nossos próprios valores. A autorresponsabilidade nos liberta. Quando entendemos que temos o poder de mudar nossos hábitos, comportamentos e reações, deixamos de ser reféns das circunstâncias. A pergunta-chave não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que posso aprender com isso e como posso reagir melhor. Quando cultivamos o brio, descobrimos que melhorar não é peso, é honra. Tempo e propósito. Usar o hoje com sabedoria. Cortella costuma lembrar que tempo é uma questão de prioridade. Todo mundo tem 24 horas por dia, a diferença está em como usamos esse tempo. Quem deseja ser melhor que ontem precisa aprender a priorizar. Tempo mal administrado é vida desperdiçada. E não se trata de lotar a agenda de compromissos, mas de preencher a existência com sentido. Melhorar começa com clareza de propósito. Por que você faz o que faz? Qual o motivo que te levanta da cama? Pessoas sem propósito vivem no automático. Cortella sugere que cada dia deve ser vivido como uma pequena obra-prima, única, irrepetível, significativa. Quando temos um porquê forte, encontramos o como com mais facilidade. A vida deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a ser uma jornada de sentido. Planejar o dia com intenção, aprender algo novo, revisar o que não está funcionando, tudo isso é usar o tempo com sabedoria. E, principalmente, é entender que cada dia é uma nova chance. Não se cobre perfeição, mas direcione sua energia para a constância. Um pequeno passo dado hoje pode te levar a quilômetros de distância no futuro. Inspiração e transbordo. O crescimento que inspira o mundo. Melhorar não é um ato isolado, é um movimento que contagia. Quando você cresce, você inspira. Quando você evolui, você transborda. Cortella acredita que ninguém melhora apenas por si mesmo. Crescemos também pelos outros. Pais que evoluem impactam filhos. Profissionais que se aprimoram transformam equipes. Gente que melhora, melhora o mundo. Isso porque o exemplo tem uma força que palavras não têm. Ser melhor que ontem não significa se tornar perfeito, mas sim se tornar fonte de luz, ainda que em pequenos gestos. Cortella diz: há pessoas que brilham, não por se exibirem, mas por iluminarem ao redor. E isso é consequência natural de quem busca o melhor em si todos os dias. Você nunca sabe quem está se espelhando em você. Por isso, sua evolução não é só sua. Cada aprendizado, cada superação, cada conquista pessoal tem o potencial de tocar outras vidas. Quando você melhora, você transforma ambientes. Sua presença muda, sua fala muda, seu olhar muda. E o mundo ao redor começa a mudar com você. Um compromisso silencioso com a grandeza. Ser melhor que ontem é um ato de coragem, de humildade e de visão. Não é sobre competição com o mundo, mas sobre superação de si mesmo. Mário Sérgio Cortella nos lembra que a vida é um processo e não um evento. Ninguém muda do dia para a noite,
mas todos têm o poder de mudar um pouco a cada dia. Melhorar é um compromisso silencioso com a grandeza. Não espere por aplausos. Não dependa de motivação externa. Faça por você. Faça pelo orgulho de olhar para trás e dizer: hoje, eu sou mais do que fui ontem. Porque no fim das contas, a maior conquista não está em vencer os outros, mas em não ser mais prisioneiro da sua própria estagnação. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.